Estamos começando mais um programa. Hoje o tema é Grandes Intervenções Urbanas, seus impactos e benefícios à população. E para falar sobre esse tema, hoje estamos recebendo Guilherme Afife Domingos, que tem uma longa ficha aí de serviços públicos. Ele foi presidente nacional do SEBRAE, foi deputado federal, foi ministro da micro e pequena empresa, foi secretário de Trabalho e Emprego do governo de São Paulo, foi secretário de Desenvolvimento, foi vice-governador do estado de São Paulo e hoje ocupa o cargo de Projetos Estratégicos do governo do estado de São Paulo. Muito bem. Para conversar com ele, nós estamos hoje com o presidente do Instituto de Engenharia, José Eduardo Jardim, o ex-presidente do Instituto de Engenharia, Alfredo Savelli, e o Ivan Weitele, que é vice-presidente aqui do Instituto. Começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Secretário, se eu não me engano, mais ou menos, se a memória não me falha, em 2009... nós dois estivemos juntos quando eu era subprefeito da região do Butantã, lá no Butantã, para fazermos um debate sobre temas de desenvolvimento local. E, na época, estava para chegar a linha do metrô, também a linha do monotrilho. A linha do monotrilho ainda não chegou, o metrô chegou e houve um grande impacto na região. Houve um impacto de desenvolvimento de algumas coisas, mas também houve um impacto no sentido de aumento dos preços dos imóveis ao redor e tal. Aí eu lhe pergunto, o senhor está à frente hoje desse grande projeto de mudança da sede do governo do estado de São Paulo para o centro de São Paulo. Então, eu gostaria primeiro de uma explanação sua para o nosso web espectador do que é esse projeto, né? E o que ele pode alcançar de benefícios para a sociedade. A gente sabe que para o mercado imobiliário vai haver um grande impacto. A gente tem certeza disso. Agora, o centro de São Paulo está sofrendo muito com a questão de uma população marginalizada. Eu estive domingo lá passeando, por exemplo, na República, milhares de pessoas nas ruas e tal. Tem a questão da Cracolândia perto. Esse projeto ele vai contemplar também soluções sociais para tentar minimizar esse problema e trazer essa população marginalizada para um contexto melhor da sociedade, ou ele está hoje circunscrito aí a um projeto, vamos dizer assim, de imobiliário, de mudança administrativa da gestão? Bem, primeiro é um prazer estar com todos vocês aqui no Instituto de Engenharia, e eu queria dizer que o governador Tarcísio determinou que nós façamos uma intervenção urbana e uma intervenção humana na área. No campo da intervenção humana, ele delegou ao vice-governador, que está comandando o processo, porque você sabe que grande parte, você foi subprefeito, grande parte da atuação é da prefeitura. Agora, tem que haver um entrosamento da prefeitura com o governo do estado para não estar repetindo ações e para termos ações integradas. Então, a área de intervenção humana, ela já está sendo feita, foi criado o hub de atendimento, que é conjunto prefeitura e governo do estado, com todas as ações combinadas para poder fazer o acolhimento dessa população, o encaminhamento dessa população, e nós sabemos que o binômio para a regeneração, além do acolhimento, é a possibilidade de teto e renda. Se não tiver a possibilidade de teto e renda, você não avança. Por isso que a própria intervenção urbana, ela vai estar olhando também o teto, até porque tem uma legislação dos imóveis de interesse social, que é exatamente para o encaminhamento, principalmente no projeto Minha Casa, Minha Vida 1 e 2, né, que pega em cheio essa população, fora a população de cortiço, que tem que ser olhada também no encaminhamento, e a legislação manda que não seja em regiões distantes,
sejam mais ou menos na região, porque automaticamente eles devem ter algum tipo de ocupação por lá. Por isso está sendo olhado, sim. Agora, a minha parte é da intervenção urbana, e é sobre ela que eu estou aqui credenciado a falar. Perfeitamente. José Eduardo Jardim. Prezado secretário, é um privilégio para nós recebermos Vossa Senhoria aqui conosco. Eu, em particular, sou insuspeito, porque a minha infância eu cresci conhecendo e vivendo no centro de São Paulo, aquele centro antigo, agradável. Eu cursei a escola Caetano de Campos, né? Tinha escritório na Rua José Bonifácio e na Avenida São Luís, de modo que dá uma saudade muito grande. E a gente fica muito animado, muito contente em saber que São Paulo vai poder reviver aquele São Paulo de antigamente. Essa transferência do centro administrativo do governo para o centro de São Paulo nos dá uma ideia de como nós poderemos reviver aquele tempo bom de São Paulo, da cidade de São Paulo, na nossa capital paulista. É um prazer muito grande recebê-lo. Estamos ansiosos para saber do senhor quais são exatamente as providências e o que vai acontecer com a nossa São Paulo querida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu caro Zé Eduardo. E a sua fala representa o que nós chamamos a nostalgia, né? O paulistano tem nostalgia sobre o que nós chamamos de cidade, porque o centro não era chamado de centro, era chamado de cidade. E é incrível, o paulista é bairrista. Ele fala a respeito da história dele, né? É o bairro, é a Moca. Você foi de Butantã, né? Butantã. Então você tem ali, eu sou do Butantã, sou de Pinheiros, sou do Brás, sou da Moca, sou do Ipiranga. Ali é o bairro dele, que ele chama de cidade dele. Agora, a cidade de todos era o centro. No meu tempo de garoto, eu ia para a cidade, né? Era dentista na cidade, enfim, tudo. Eu ia de bonde ou de trólebus, né? Então, o Vila Buarque, que me deixava na Praça Dom José Gaspar, então aquilo era o centro que você respirava. Eu respirei muito essa época, porque eu venho do interior. Eu venho de Casa Branca, em 1950. Meus pais foram obrigados a mudar para São Paulo, porque nós tínhamos uma indústria têxtil em Casa Branca, né? Mas era vagalume, ou seja, ela acendia e apagava, não tinha energia elétrica suficiente. E São Paulo teve a graça de ter um R-Border, né? Com a nossa grande usina hidrelétrica, que é um modelo de engenharia para o mundo inteiro, que energizou o Planalto e foi o grande fator de trazer as indústrias aglomeradas na região da orla ferroviária, porque São Paulo não tem nem orla marítima, nem orla fluvial, mas tem orla ferroviária. E a São Paulo Industrial nasceu na orla ferroviária. E a São Paulo Industrial morreu na orla ferroviária. E essas mudanças, e a orla ferroviária está ali, o complexo Lapa-Brás, são 11 quilômetros de trilho, que depois foram praticamente abandonados ou subutilizados. E a gente cada dia mais longe, construindo habitação, ao invés de nós concentrarmos a ação na região que já tinha a infraestrutura. Que seria a orla de serviços. Sim, São Paulo, a mudança da matriz foi para o serviço. E os serviços se esparramaram, ao invés de nós concentrarmos. Aliás, houve um erro de estratégia, porque você faz incentivo fiscal por diferença regional. E a diferença regional na cidade de São Paulo
é flagrante. Eu não vou dar incentivo para a turma ir para a Faria Lima, mas eu daria incentivo para a turma que usa mão de obra, inclusive de serviço, ficar no centro, com gente morando no centro. Mas acabamos na guerra fiscal perdendo a concorrência para cidades limítrofes, Barueri e outras, né? E aí nós perdemos a oportunidade de utilizar o instrumento fiscal para ser polo atração desta nova indústria, que é a indústria do serviço, que é fortemente geradora de empregos. E com isso, a nossa cidade foi sendo esvaziada, ninguém morando lá, porque não adianta você levar escritório para o centro, você tem que levar escritório e moradia, exatamente para que você possa conciliar as duas coisas. E assim, depois das 6 horas, é uma cidade fantasma. E os fantasmas ocupam, ele tem corpo, tem vida, né? Que é a população que não tendo onde ir, se concentra onde ninguém vai criar problema. Foi assim que nós fomos deixando acontecer. E deixamos acontecer de uma forma muito, eu posso dizer, muito agressiva. Porque o dia que o Liceu Coração de Jesus anunciou que fechava as suas portas, aí nós vimos o flagrante de deterioração que aconteceu na região. A prefeitura ainda correu para socorrer com algumas classes de primeiro grau, mas tem um colégio ocioso lá. Isso foi determinante para a ação da intervenção urbana que nós pretendemos fazer sob o comando do nosso governador Tarcísio. Complementando, o que é o projeto esse como um todo do governo do Estado? Eu vou chamar de Volta ao Futuro, porque ali é o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo, feito por 2 engenheiros alemães, Notman e Glett. Os paulistanos não sabem o que é Alameda Notman, o que é Alameda Glett, mas foram os criadores, os que projetaram o bairro. Isso quando, secretário? 1850, 60. Era da época do auge dos barões do café, que chegavam via ferrovia, estão ali as estações, e esse bairro foi projetado com toda a infraestrutura. Aliás, o urbanismo desse bairro é o mesmo da época. A avenida que está lá, Rio Branco, a Duque de Caxias, a Barão de Limeira, são frutos deste planejamento. São ruas muito bem projetadas. Então, ali foi onde nasceu, ao lado da igreja. E a igreja era o Liceu Coração de Jesus. Depois, esse mesmo engenheiro, junto com Germain Bouchard, projetou o bairro ali, o Higienópolis. Depois que veio a Avenida Paulista. Quer dizer, foi da beira da ferrovia, ele subiu para Higienópolis e depois eram os bairros nobres de São Paulo. Então, esta ação desses engenheiros criou a base da organização urbana de São Paulo projetada. Foi o primeiro. E nós quisemos voltar à origem, porque lá já foi a sede do governo, numa das mansões dos Barões de Café, que é o nosso Palácio dos Campos Elíseos, que era do Pacheco Chaves, o cafeicultor, que vendeu ao governo do Estado, que lá permaneceu até os anos 60. Aí depois você tem a história da rodoviária, que a rodoviária lá na região degradou, e aí vem um processo de degradação permanente. Eu não estou falando ainda da zona central tradicional, Praça da Sé, Rua Boa Vista, Rua 15 de Novembro, ali o quadrilátero.
Estou falando exatamente ali, né, de onde nasceu. O Palácio Campos Elíseos até tem uma curiosidade, que a mesa de reunião da subprefeitura do Butantã era uma mesa que estava lá no Palácio dos Campos Elíseos, uma mesa maravilhosa de madeira de lei. Nós vamos pegar tudo de volta. Né? Acho bom. Mas, secretário, quando é que o viaduto do chá aparece nessa cena? O viaduto do chá é bem antes. Ele é bem antes, que ele fazia a ligação. Ali estava o rio Tamanduateí, que passava. Então, ali teve a construção do viaduto, que tinha pedágio, né? Para você passar de um lado para o outro, tinha o pedágio do viaduto do chá, que foi um processo de urbanização ali da região, criando o que nós chamamos Centro Novo, que era após o viaduto do chá, que é 7 de Abril, Praça da República. Esse é considerado o Centro Novo, e ali a região tradicional do pátio do colégio, Praça da Sé, o Centro Velho. Saúdo a todos, principalmente o nosso secretário. E a minha pergunta, ela dá continuidade um pouco ao que já foi falado. Eu queria entender melhor qual é o entrosamento desse projeto que está sendo objeto de um concurso com o Centro Velho. Eu não vejo como esse pedaço dos Campos Elíseos ele vai conseguir se desenvolver sem ter uma revitalização, uma requalificação do Centro Velho. E no projeto, no edital que eu vi, eu senti que está muito direcionado para aquele trecho lá da praça, do palácio, da escola, aquele quadrilátero do Cleveland. Então, essa é a minha pergunta, como é que isso enquadra, que hoje mesmo está sendo, por parte de algumas entidades, como o Secov, um estímulo para a reocupação lá do centro, e até tem um projeto nesse sentido. Sim. Você tem que entender que tem ações do governo do Estado e tem ações da prefeitura. 80% das ações no centro pertencem à prefeitura, porque é ela que tem o domínio da legislação, tem o domínio do incentivo. Nós estamos entrando lá porque aí é investimento do Estado. O primeiro passo foi a prefeitura passar para o Estado a Praça ou Parque Princesa Isabel. Então, a Praça Princesa Isabel, com a Rua Guaianazes, que vai estar incorporada dentro do projeto, é então o eixo onde nós vamos intervir. Intervir nas laterais, ou seja, nós vamos usar a praça como uma esplanada dos ministérios ou esplanada das secretarias que vão ser construídas no entorno. Primeiro. Segundo, eu tenho que fazer a realocação da população deslocada. E a realocação da população deslocada tem que ser no entorno do projeto. Terceiro, eu tenho que promover a habitação, principalmente dos próprios funcionários. Nós vamos deslocar de 22 a 25 mil funcionários públicos para aquela região. E, logicamente, a oferta imobiliária, dos setores imobiliários, do Minha Casa Minha Vida no nível 3, para pegar habitação de classe média, vão acontecer por lá. Até porque já começou há 20 anos atrás, a Porto Seguro. A Porto Seguro hoje tem metade de lá, e nós vamos ocupar metade de cá. Então já vai ser um impacto bastante grande, com investimento da ordem de 4 bilhões de reais. Portanto, é um investimento maciço que nós estamos fazendo lá, levando toda a estrutura de governo, inclusive toda a estrutura do comando da Polícia do Estado de São Paulo vai estar localizado, porque polícia é fundamental para garantir ao cidadão de que ele pode ir para uma região
que é absolutamente segura. Quanto ao restante da cidade, que é o Triângulo, que a Prefeitura está com um programa de estímulo, do retrofit, do programa de incentivo à construção, tem uma PPP de habitação para o centro da ordem de 2 bilhões e 900 milhões, que será promovida para, inclusive, haver desapropriações de determinados prédios que estão abandonados no centro, que são verdadeiras ruínas. Então, desapropria, intervenha e faça, então, a devolução para a construção de habitação. Tem muita gente já interessada nesse projeto. E tem alguns prédios nossos que são icônicos. Esses são do Estado, que nós vamos colocá-los imediatamente à venda. Primeiro, Hotel Esplanada, que já foi um dos hotéis, era o Copacabana Palace de São Paulo. Hotel Esplanada, que tem a loja da Calunga do lado e atrás o Cine Marrocos. Esse é um complexo que nós vamos colocar à venda, esperando que os interessados, aliás, isso vai ser vinculado para a construção não de escritório, é para a construção de hotel ou hotel residência. O segundo, que é um dos prédios mais bonitos de São Paulo, é o do Banco de São Paulo, na rua 15 de novembro. Esse é de uma construção magnífica, dos anos 30, né? O acabamento, e tem um tombamento daquele que você não pode mexer nada, mas nós vamos trabalhar com o Condefar para poder ter flexibilidade no tombamento para poder fazer a recuperação do prédio. O terceiro prédio é onde está a Secretaria de Segurança Pública, no Largo São Francisco, que é um prédio Art Deco autêntico, que nós pretendemos colocar à venda também imediatamente. E lá no Largo São Francisco, nós já fizemos o primeiro passo. Nós desapropriamos a Escola de Comércio Álvares Penteado, que é aquele prédio lindo que fica no Largo São Francisco. Como? Já foi desapropriado e entregue à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que vai fazer lá os cursos de pós-graduação e a extensão dos cursos deles, porque eles já estão sem espaço. Então isso começa a dar uma vida, e esse prédio onde vai ser feito, onde está a Secretaria de Segurança, pode se transformar num belíssimo hotel residência, até porque tem muita demanda ali de estudantes que vêm fazer pós-graduação, que vêm de fora, que precisam de uma habitação. Isso tudo vai dar vida ao conjunto. Essas são as intervenções que nós podemos fazer em termos da ação do Estado. Na parte urbanística é a Prefeitura. E o nosso VLT, como é que fica, Ivan? Isso, secretário. Nós fizemos um evento aqui semana passada, com muito sucesso, sobre o modo de transporte VLT. Saudade do bonde. Saudade do nosso bonde. Não vai ter estribo dessa vez. Agora, o Ivan é entusiasta desse VLT. E o Instituto vem defendendo a implantação desse modo de transporte, mas como um elemento de requalificação urbana do que de transporte propriamente dito. Então, nada combina mais com o centro e com esse projeto que vocês estão fazendo, do que implantar uma linha de VLT. E já existe um projeto na Prefeitura, e isso que está me preocupando. Veio aqui o representante da Prefeitura apresentar, o secretário de urbanismo, da antiga EMURB, eu esqueci o nome da secretária. Não é a SP Desenvolvimento? Não, é São Paulo Urbanismo. É SP Urbanismo. E ele apresentou aqui muito bem tudo. Agora eu fiquei meio pessimista, porque é uma MIP, né, uma manifestação de interesse público, que uma parte termina agora em agosto e o estudo preliminar seria apresentado até o fim do ano. E ficaria entregue para uma nova administração que nós vamos ter na Prefeitura o ano que vem. Será que não seria o caso de, dada a importância que tem o VLT para o desenvolvimento, para a requalificação, não seria o caso do Estado assumir
um VLT, uma vez que o Estado é quem implanta a ferrovia nas nossas cidades no estado de São Paulo, e o governo do Estado também já implantou com muito sucesso em Santos, na Baixada Santista, ligando São Vicente e Santos. Então, será que o governo do Estado não podia assumir nesse projeto já para não correr o risco de não ter continuidade no próximo ano, sem nenhum pessimismo ou otimismo? A gente está acostumado a ver que, às vezes, uma administração não dá continuidade ao que a outra começou. Com certeza. Isso é certeza. É certeza, né? Por isso que nós temos que começar e terminar aquilo que projetamos. Se a gente estica demais, acaba não fazendo. No caso do VLT, ele não passa por desapropriação de vias, porque ele vai andar na via, no mínimo vai andar no corredor do ônibus. No mínimo ele vai andar no corredor do ônibus. Então não é um projeto assim tão sofisticado, mas ele vai depender de demanda para poder parar em pé. Quando eu vou fazer o cálculo de um meio de transporte, eu quero saber quantas pessoas eu vou transportar. E o primeiro passo nosso é encher de pessoas lá, porque aí ele acaba viabilizando o próprio processo do meio de transporte. Então a nossa prioridade hoje é carregar as pessoas para morarem no centro. Esse é o grande apelo que nós vamos fazer. Aí vai depender de um sistema de transporte mais eficiente, ele vai acabar fazendo sentido, porque o que faz sentido acaba acontecendo. Savelli. Bom, inicialmente cumprimentar o secretário Assis Domingues, por induzir uma forma de ocupação do centro da cidade de São Paulo. Então, vou lembrar aqui uma história de 35 anos atrás. Eu era presidente de engenharia, eu era vice-presidente, fui a Los Angeles e fiquei horrorizado com o que é o centro de Los Angeles. Uma ocupação, uma deterioração tremenda. Então, quando nós assumimos a secretaria aqui em São Paulo, da prefeitura, isso em 97, 98, então nós tínhamos a fixação no sentido de conseguir essa recuperação da nossa cidade para não chegarmos ao grau de deterioração de Los Angeles, num país muito mais rico que o nosso. Muito bem, então, qual era o primeiro problema? Liberação das vias públicas. O que nós tínhamos? Nós tínhamos uma legislação, que era a Operação Urbana Centro. Nós tínhamos um parceiro, que era o Vivo Centro, que concentrava grande parte dos empreendimentos do centro da cidade. Então, nós achamos que a equação estava montada. Então, a primeira coisa que fizemos foi chamar os empreendedores para que eles pudessem usufruir daquela legislação maravilhosa que você podia construir indefinidamente, dentro das restrições que nós tínhamos das legislações anteriores. Aí veio o grande problema, que seria a ocupação do solo. Então, pensamos, vamos criar bolsões de comércio e, pelo menos, começamos tirando aqueles que estão na via pública para comercializar. E conseguimos criar os bolsões. Conseguimos convencer, na época, veja os números, 6.000 ambulantes para que gratuitamente tivesse o seu espaço no bolsão. E dessa maneira conseguimos, da Avenida Paulista até o Bom Retiro, essa primeira fase. Bom, havia outro problema, o morador de rua. Esse é impossível resolver. Esse, evidentemente, é um meio de vida escolhido por ele. E o terceiro é o doente, que naquela época era muito pouco. Você não tinha muito tóxico na cidade. Estou falando 99, 2000. Muito bem, mas havia restrições da legislação. Então, na hora que nós colocamos a ambulância para introduzir na ambulância o doente, aí vinha o Ministério Público com as complicações. Então, as coisas realmente
foram muito difíceis. E eu justamente pergunto ao meu companheiro, né, Fife, né, que apoiou muito a gente na época, né, era parceiro nosso, tinha outra secretaria, né, como é que nós vamos conseguir melhorar esse tipo de ambiente? Porque hoje nós estamos falando em 40 mil pessoas ocupando o centro da cidade. Quer dizer, aquilo que na época era uma missão muito fácil, com a ajuda do governador, que nem era nosso adversário político, mas era nosso parceiro. Hoje deve ser muito mais difícil, né? Agora, isso não tira a qualidade e a oportunidade que os senhores estão dando, né, através desse empreendimento imobiliário cívico. Então, aí eu coloco outra posição. Qual seria a participação da iniciativa privada, né, no momento que, evidentemente, aquela área vai ter uma certa valorização, para que a gente possa ter a iniciativa privada, investidores como parceiros. E, num terceiro ponto, uma questão de um cronograma, uma previsão de quando nós teremos os resultados em termos de retorno da utilização do espaço público. E cumprimento o secretário por tudo isso estar acontecendo dentro de concurso público. Obrigado. Muito obrigado, Savério. O projeto, nós delimitamos a área da intervenção. Eu depois, mais tarde, vou mostrar exatamente a área que nós estamos intervindo, que é a área lindeira à Praça Princesa Isabel. Ali nós vamos fazer a intervenção e vamos construir, a previsão são 12 prédios, com uma área total construída de 400 mil metros, sendo carpete 250 mil metros. Nós ocupamos hoje 850 mil metros quadrados em 60 edificações na cidade de São Paulo. Nós vamos reduzir para 250. E a gente paga manutenção, segurança, tudo pelos 850. Já é uma economia muito grande, até porque você vai trabalhar com prédios AAA, com lajes, com sistema de administração moderna, que inclusive diminui o seu custo operacional de transporte, porque para despachar com o governador é só atravessar a rua ou a praça, e hoje tem que atravessar a cidade. Você quer ir para o Morumbi agora, é hora e meia, e olha se não tem jogo do São Paulo, porque aí piora. Então, o aspecto da intervenção urbana foi esse previsto. Quem está fazendo o projeto para nós é a FIP, né, com a sua equipe, e nós então resolvemos promover um concurso público de arquitetura, que há muito tempo não se faz. Aí dizem as más línguas que o último foi Brasília, né? O último foi Brasília. Dali para frente o Niemeyer ganhou todas, né? Era só convocar. Mas aqui é a oportunidade que nós temos de dar a oportunidade de uma nova geração, né? E isso, você sabe que o núcleo lá é complicado, lá na FAO, tal, mas eles aceitaram de bom grado a notícia de nós convocarmos. Temos aí a data limite, que acho que faltam mais ou menos uns 40 dias, mas nós já temos 15 credenciados, né, que entraram autorizados a participar. Esse número deve aumentar e nós teremos nos próximos 4 meses o projeto, a definição do projeto. Quem ganhar vai fazer o projeto executivo, vai ter o prêmio do primeiro, segundo e terceiro. E o primeiro ganha ainda o direito de fazer o projeto executivo. É em cima desse projeto que nós vamos fazer a licitação de uma parceria público-privada.
E essa parceria público-privada é para a construção, manutenção e administração do conjunto. O Estado para de mexer em manutenção de prédio, que isso sai muito caro na mão do Estado. Então, a iniciativa privada cuida, e o prazo é mais ou menos 30, 32 anos, que esses imóveis voltam para a propriedade do Estado. Portanto, é um adiantamento de financiamento no prazo de 30 anos. Esse projeto está previsto para ser entregue em 6 anos. Nós temos agora, a primeira fase é a mais complexa, que é a fase burocrática. O senhor falou Ministério Público, Judiciário, muita gente pode judicializar, mas nós estamos preparados para ultrapassar todos os obstáculos, para que a gente possa... A construção, eu acho que é a mais simples, porque se é para construir prédio, é só olhar a Avenida Rebouças para tomar um susto. A velocidade com que a qualidade da engenharia hoje tem na cidade de São Paulo, com boa mão de obra, boa qualidade, bons engenheiros, boas empresas. Agora vai faltar o investimento, mas tem muita gente querendo investir, porque o projeto é seguro e dá um bom retorno. Então, falei de prazo e a forma como entra a iniciativa privada no processo de construção. No entorno, é tudo iniciativa privada, porque aí já começaram a correr, o senhor falou, o valor dos terrenos. Só que o valor do terreno fica limitado ao valor da venda do apartamento, que está limitado à renda de quem vai comprar. Não adianta também fazer loucura com o terreno, senão você não vende apartamento. Pegando o gancho, secretário, eu também queria parabenizar essa administração, porque há muito tempo nós não vemos um concurso de arquitetura, que sem dúvida é a melhor forma. O senhor falou agora que já tem 15 candidatos inscritos para apresentar projeto. É a melhor forma de achar o projeto mais adequado, dá para escolher entre 15, não pegar o arquiteto da vez, e pode ser que não seja a melhor alternativa, como nós temos visto nos últimos projetos implantados até em nossa cidade. Desculpa, aproveitando o que você está falando. Secretário, as empresas que serão convidadas para esse concurso são brasileiras ou estão convidando os estrangeiros? Nós tivemos a má notícia, né? Eu imagino que seja uma má notícia para nós, de que o pessoal da Ecovias está contratando uma empresa italiana para fazer o projeto da nova descida para Santos. E a gente fica pensando, puxa vida, será que a nossa engenharia não tem essa competência? Precisamos, no mínimo, fazer um consórcio de alguma empresa estrangeira que possa trazer alguma inovação, mas incluindo uma empresa brasileira para o projeto. Essa é a pergunta. Brasileira. Empresa brasileira, que pode haver empresa estrangeira associada à empresa brasileira. Esse é o critério. E outra coisa, como é que ficam os projetos de infraestrutura, como saneamento, adequação de água, esgoto, telecomunicações, toda a rede de informática, e até se vai ter um CCO ou não para controlar toda a parte de manutenção e conservação e operação? Isso é dentro do projeto do complexo. Agora, nós sabemos que o bairro tem uma infraestrutura bem razoável, porque já funcionou bem e já foi implantado. Tem saneamento, tem energia. Agora, para efeito da administração do complexo, isso vai estar dentro do próprio projeto que vai ser feito. Secretário, quando o senhor fala em mudança do centro administrativo do governo para o centro de São Paulo, o que será feito com o Palácio dos Bandeirantes? Por enquanto, ele está previsto como residência do governador e, adicionalmente, ali pode ser um belíssimo do museu, né, para a cidade de São Paulo. Mas, por enquanto, é só residência e é provisório, até porque amanhã virão novos governos que vão decidir a respeito.
nós vamos preparar o centro para a mudança total do governo e da própria residência. Vai ter uma reserva para isso. Agora, a decisão é do governador que entra, até porque esse projeto vai ficar no limite do mandato do Tarcísio, ele indo para a reeleição. Secretário, pegando a sua longa experiência aí de conhecimento da cidade de São Paulo, eu já ouvi falar que uma das origens, vamos dizer, do afastamento das empresas do centro de São Paulo foi a criação dos calçadões, em contraposição ao que a gente vê, por exemplo, na Europa, em que calçadões são predominantes nos centros, nos grandes centros urbanos. Eu estive há pouco em Barcelona, é um espetáculo o padrão de vida e a qualidade de vida proporcionada lá pelos calçadões, que são muito utilizados lá pela classe média alta e tal. Que mora lá. Que mora lá. Agora né? não mora ninguém, então não prestigia. Mas será que esse calçadão que foi criado, talvez ele tenha ajudado a esvaziar, porque dificultou a chegada das empresas no centro? Bom, dizem, isso da época do Setúbal, né, que foi projetado, é o que dizem, né, que deveria ter a circulação e etc. Mas eu acho que não é o fator fundamental. O fator fundamental foi, primeiro, a decisão das empresas de irem se retirando do centro. Eu sou da época do centro financeiro, 15 de novembro, Boa Vista. A minha empresa, que era a seguradora, era Boa Vista. Todo mundo ia almoçar na sede do Jockey Club, ali do centro. Então era um centro aristocrático, né? E aí começou o processo de você começar a sair. E isto acabou sendo apressado, na minha opinião, com a guerra fiscal. Por exemplo, o presidente da associação Viva o Centro era o Meirelles. Ele era o presidente. E era presidente do Banco de Boston. E nós estamos numa luta para fazer a diminuição do imposto de serviço, principalmente para as empresas de leasing, para elas poderem permanecer no centro. Mas aí o secretário da Fazenda da Prefeitura de então, não entro na guerra fiscal. Bem, primeiro que saiu foi o Banco de Boston, que foi para Barueri, né? Então, e era o presidente da Associação Viva o Centro. Então, eu acho que houve uma falha muito grande de não haver um planejamento estratégico da política de incentivo com a ocupação por empresas de serviço que ocupam mão de obra. Eu acho que esse foi o principal fator. O resto é detalhe. Posso fazer um acréscimo? E será que não teve também a falta, só complementando, Ivan, de ter moradia mesmo no centro? Porque ela, claro. Né? Claro. Porque a gente vê, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro é igual, né? Houve uma deterioração muito grande por não ter moradia. O centro de Porto Alegre igual, a mesma coisa, houve As pessoas até gostariam de morar no centro. Até gostariam. Mas é o problema da segurança. Então aí você assiste a televisão, tem lá o Datena e todos os telejornais, pau no centro, né? E hoje o centro está muito melhor. Não sei se vocês têm ido para lá, mas a política de reforço do policiamento diminuiu em 70% o processo da violência. Você tem o morador de rua, que é aquela horda, mas uma coisa é o morador de rua e outra coisa é o cidadão poder andar sem ser admoestado ou sem levar o seu celular. Isso melhorou bastante. Então a presença ostensiva da polícia é um fator determinante para as pessoas, porque o centro tem vantagens. Você tem vantagem na mobilidade, você tem todas as redes de metrô, você tem todos os trens lá, você tem todas as linhas de ônibus. Então você tem uma belíssima infraestrutura subutilizada. Se você põe gente morando lá, eles vão ser usufrutuários desses benefícios. Não, inclusive o preço hoje, né, dos imóveis. Você se
colocar um escritório no centro é muito mais barato do que colocar na Faria Lima aí, ou na Paulista, né? Ou no Brooklyn, né? Mas hoje, bom, Faria Lima não entra em conta, né? Porque ali é elite da elite. Agora você perceba que a Faria Lima não conversa com a cidade. Os prédios lindos da Faria Lima, todos têm grades que o povo não passa. Ou quem olha, quem entra, quem trabalha no prédio, mas a população não usufrui. E isto nós vamos fazer e fazemos questão. Todos os prédios públicos da Praça Princesa Isabel terão fachada ativa. Nós teremos dessa metragem 22.500 metros quadrados de loja de comércio, serviço, cinema, tudo que tem uma cidade está lá dentro daquele núcleo. Complementar a sua colocação sobre o centro, eu trabalhei nesse projeto na administração do Setúbal. Eu estava na CT, mas eu me lembro que o projeto da área de pedestre era uma coisa bem dimensionada e nas proporções que tem nesses grandes centros, como você falou de Barcelona, né? E agora, quando você cria numa administração, depois do Setúbal, algumas administrações mais populistas, estendeu aquela área de pedestre como se fosse uma mancha de óleo, espalhou. E favorecia muito os ambulantes e outros tipos de uso. Virou shopping de ambulante. Virou um shopping de ambulante e o presidente de banco, que não conseguia chegar com o seu motorista no banco, ele também não ia querer que o seu cliente viesse andando por aquele caminho. E foi se mudando. Então, eu acho que tem que brigar para ter uma racionalização dessa área de pedestre, que ela, quando foi concebida, ela era boa para o centro. E ela não foi revista. Esse projeto precisa ser revisto também para manter uma área de pedestres e, ao mesmo tempo, que tenha um acesso bom aos imóveis, tanto para residência como para comércio ou serviços. Não tem dúvida. Só para confirmar, então o sistema seria... o empresário, a empresa constrói, aluga e depois de 30 anos reverte para a prefeitura, para o Estado. É uma PPP administrativa. É um Build and Suite. Então, é isso mesmo. Isso é uma bela solução. E aí, com isso, nós vamos desembolsar esse valor no tempo, mas ao mesmo tempo nós vamos embolsar a venda dos imóveis que nós estamos soltando, né? Estamos vendendo, outros transformando para efeito de museu. Por exemplo, eu não vou vender o Caetano de Campos, mas lá vai talvez a Escola de Música Tom Jobim, que tem tudo a ver com uma Praça da República, você fazer uma escola de música na Praça da República. Como o pátio do colégio. O pátio do colégio nós pretendemos levar o Museu dos Povos Originários. Tem tudo a ver ali com os jesuítas e os povos originários. E também o Museu da Favela, que eu não sei o que está fazendo no Campos Elíseos, mas nós vamos levar para lá. E a Secretaria da Justiça, nós já resolvemos, é o primeiro que vai ocupar o Palácio Campos Elíseos já. Portanto, você está levando a Secretaria número 1, que é a originária, né, para o ponto central do projeto. Isso é para agora. Antes de passar a palavra para o Jardim, eu quero comunicar aos nossos web espectadores que este e outros assuntos relevantes para o país em termos de engenharia vão ser discutidos em detalhes na Semana Nacional da Engenharia, que o Instituto vai promover em breve aqui. Jardim. Secretário, eu participo, não digo semanalmente, mas pelo menos quinzenalmente da Associação Comercial de São Paulo. Eu queria testemunhar o que o senhor acabou de dizer. Realmente o centro melhorou muito, aquela região melhorou muito. Agora, quando se fala em morador de rua, é possível tirar o morador de rua? Ele se acostumou, ele se disciplinou para morar na rua. Qual é a política? Como é que se enfrenta esse assunto? Esse não é um assunto fácil.
Não é. Até porque você diferencia o que é morador de rua do que é aquele que está usando em cena aberta de uso a droga. Tá? Que tem tráfico de droga, tem lá a favela do Moinho, que é a central de distribuição. Tudo isso são ações que você tem que atacar com inteligência, separando o morador de rua do viciado em droga. O viciado, ele tem que ser tratado. E hoje, para ser tratado, aí você tem que enfrentar o Ministério Público, porque aí, não pode. Não, por que não pode? Se ele não está em condição, tem que ter, é lógico, com ordem judicial, mas tem que ter uma internação obrigatória e a recuperação dele, com a requalificação dele. Para isso você tem que fazer um cadastro como foi feito. Quem é? De onde vem? Se tem família? Se não tem família? Qual a razão dele estar na rua? Piorou muito essa situação com a pandemia. Houve aí um grande aumento. Mas hoje só o fato de você estar já de olho mais de perto, ele já começa a diminuir. Mas não resolve de vez. Esse é um desafio que não é de governo, é um desafio da sociedade como um todo. Mas, nesse sentido, aproveitando a sua experiência aí, que já passou em todas as esferas aí, municipal, estadual, federal, no fundo é um problema que só se agrava, né? A gente está vendo um aumento da população de rua. Esse aumento não é só também, a gente observa no Brasil, é um aumento que está tendo no mundo todo. Você hoje vê em Berlim, vê em Paris, vê em Londres moradores de rua, né? Mas como que a gente poderia, de uma forma prática, porque existe um limite da atuação municipal, existe um limite da atuação estadual, um limite da atuação federal, aí tem Ministério Público, que é uma coisa que está aí no ar, aí entra o Judiciário, entra a Promotoria, entra a Defensoria, entra tudo. Como poderia dar um encaminhamento para isso, para essas soluções que cada um levanta um pedacinho, tem o problema e trava o andamento dele? Você tem que ter a tentativa da ação integrada. Então, o trabalho que o nosso vice-governador está fazendo reúne o Ministério Público, reúne o Judiciário, reúne a Igreja, que é fundamental, as igrejas, né? Até porque a recuperação deles se dá com muito maior rapidez quando você tem projetos religiosos que tomam conta disso, principalmente nesses centros de acolhimento no interior, e qualificação, que eles trabalham perto da natureza. Então esse é um esforço permanente que você tem que fazer, entrosado. Não adianta você adotar medidas isoladas ou aquelas de benemerência, como levar comida para o pessoal. Tá? Com a medida que você leva a comida para o pessoal, aí que ele não quer sair da rua mesmo. Ele tem o self-service, né? Então, com isso, obriga a ele a ir buscar comida, tem, mas vai para o abrigo, né? Então, são trabalhos que você tem que fazer concentrando ações e não dispersando. Jardim. Secretário, como é que o Instituto de Engenharia pode e deve e quer colaborar com esse trabalho magnífico de reviver o centro? Eu entendo que, eu acho que é óbvio, né, que essa mudança do centro administrativo vai envolver muita engenharia. Então, eu gostaria de colocar o Instituto à disposição, à sua disposição, para que a gente possa colaborar em tudo que for possível para esse empreendimento. Estamos absolutamente à sua disposição para colaborar tecnicamente, para fazer eventos aqui, para esclarecimentos, enfim. Use e abuse da Casa da Engenharia. Bom, primeiro, meu agradecimento pela acolhida calorosa que sempre tivemos aqui nessa casa.
Segundo, a presença do Instituto de Engenharia conosco. Primeiro, com o aval do projeto. Mesmo sem entrar nos detalhes, é que gostamos da ideia. É apostar na ideia. É fazê-la fazer sentido. Então, o princípio nosso é o que faz sentido acaba acontecendo. O governo do Estado tomou iniciativa. Nós estamos a campo. Agora nós precisamos de todos os envolvidos. A engenharia, a arquitetura, enfim, todos. E nós temos uma engenharia de altíssima qualidade. Até porque esse conjunto será um showroom da qualidade da engenharia brasileira, paulista e paulistana. Portanto, é um prazer estar nessa casa, a Casa dos Engenheiros e da Engenharia de São Paulo. Muito obrigado. Ivan, uma última pergunta sua para o secretário responder em 2 minutos. Secretário, Pergunta fácil, então, Ivan. eu acho que é bem fácil, mas a Sala São Paulo é um espaço muito querido da população de São Paulo, dessa cidade. E é um lugar difícil de chegar hoje, parece ser inseguro, e pelo que eu vi, pelo seu quadrilátero, ela está fora. Como é que ela vai poder usufruir dos benefícios do novo centro e como é que poderia puxar a Sala de São Paulo para essa requalificação? Mas ela não está fora. Não? É ali vizinha, encostada. É vizinha, né? Encostada. E já está feita. Então, o problema nosso é cuidar da frequência do entorno, não da frequência da sala, porque a turma tem condição. E segundo, perder o medo de ir para lá. Então, o aspecto da presença da polícia e do policiamento é fator fundamental. E é o que está acontecendo hoje, que estão sentindo a diferença. O centro como um todo já está diferente e aquela região faz tempo que o senhor não vai. O senhor vai estranhar, de tão tranquila que está a Praça Princesa Isabel hoje. Pode ir lá no teatro que não tem problema. Secretário, vamos terminar esse debate. Vou fazer uma pergunta que pode ser fácil ou difícil, depende. É de cunho pessoal. O que na sua longa carreira até hoje você não fez e gostaria de fazer? Bom, eu estou com 80 anos e você tem os limites daquilo que você quer fazer, né? Tem a cronologia do tempo. Mas eu não me arrependo de nada do que fiz. Nada. Tive a oportunidade de ser protagonista da vida política do país. Eu estou escrevendo minhas memórias agora, antes que eu fique desmemoriado, né? Exatamente para poder recuperar todo o processo que eu vivi. E essa vivência foi muito intensa, inclusive com a Constituinte, que eu fui um constituinte, convivi com um nível de classe política altíssima. E como aprendiz, eu aprendi muito. Fui um candidato à presidência da República, numa eleição singular, né? Única, sem nenhum político em torno, não tinha governador, não tinha prefeito, não tinha vereador, era só o candidato, né? A televisão e o povo. E eu tive a oportunidade de conhecer profundamente o Brasil, com uma proposta liberal. Eu fui o primeiro a ter uma proposta liberal. E foi o que me trouxe até aqui, até porque quem escreveu parte do meu programa na área econômica foi o Paulo Guedes. E foi trabalhando com o Paulo Guedes que ele me apresentou o Tarcísio, que o Tarcísio queria alguém para fazer o seu programa de governo e conhecer São Paulo. Então, uma coisa vai puxando a outra e você vai de realizações em realizações. E a minha realização de agora, junto com o Tarcísio, é esse projeto que muda estruturalmente a cidade de São Paulo. Muito obrigado, então, ao secretário de Projetos Estratégicos do Governo do Estado de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, por essa presença.
Muito obrigado ao nosso presidente aqui, José Eduardo Jardim, ao ex-presidente aqui do Instituto, Alfredo Savelli, e ao vice-presidente Ivan Weiter, por essa grande oportunidade desse debate, e até o próximo programa. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.